Capítulo 448 – Medida desesperada. Os cabelos do braço de Jack se arrepiaram levemente ao ouvir a voz, sua expressão se afundando em uma carranca. Quando olhou para trás, não muito longe, viu uma pessoa voando, carregando outra pela armadura na região atrás do pescoço. "Você!" gritou, em voz alta. O único indivíduo que o Major Jack não gostaria de ver agora era esse, o Tenente Fernando. Quando o velho homem caolho disse isso, chamou a atenção de todos no lugar, que olharam para o alto, à distância. "Líder! Chefe! Tenente!" Todos disseram ao mesmo tempo, surpresos. Como Fernando estava no comando provisório da 5ª Divisão, teoricamente ele não deveria estar num local tão perigoso como a linha de frente. Teodora soltou um suspiro de alívio ao vê-lo, abrindo um largo sorriso. "Você nunca me decepciona, líder." A verdade é que ela não confiava em Jack e tinha certeza que se a situação continuasse como estava, eles com certeza seriam deixados para trás. Sem o Major Jack e os capitães, Teodora, Tom, Gabriel, Lina e Ugner e os soldados não seriam nada além de ração para orcs. Olhando atentamente, finalmente o grupo percebeu que quem carregava o jovem tenente era o Major Sylvester. Muitos ali tinham visto os terríveis ferimentos do velho homem, e mesmo assim, ali estava ele, novamente no campo de batalha. Jack em particular ficou sem palavras. Como um veterano de guerra, ele sabia quão grave era o estado do major combatente e já tinha considerado que ele com certeza morreria. Não apenas o ferimento do sujeito era extremamente severo, como o mana corrompido do xamã estava em seu corpo, ambos somados eram como uma sentença de morte. "O que diabos está acontecendo?" pensou, confuso. Ele próprio ainda estava sofrendo para lidar com o mana corrompido em seu próprio corpo, mesmo sem grandes ferimentos, então não conseguia imaginar como Sylvester, o major usuário de magia de gelo, poderia estar tão bem para voar até ali e ainda mais carregando alguém. No alto do céu, a expressão de Fernando, ao observar a vista abaixo, era calma. Quando estavam voando para aquele local, passou sobre as tropas do Batalhão 0 e pôde observar como tudo estava indo. Como estavam conseguindo manter suas posições, resolveu primeiro ir ajudar aqueles que estavam isolados na frente. Entretanto, ao ver a alta agressividade dos orcs com seus próprios olhos, ele entendeu como a situação era grave. Mesmo que o Batalhão 0 conseguisse manter sua posição atualmente, devido à quantidade limitada de inimigos que enfrentavam no corredor, sabia que isso não poderia ser mantido por muito tempo. Diferente dos orcs, que tinham os números a seu favor, um vigor monstruoso e atacavam sem medo da morte, os humanos eram o completo oposto. Não só seus corpos eram mais fracos, assim com sua resistência, como havia a questão do fator medo. Quando a situação começasse a ficar crítica, deserções inevitavelmente iriam acontecer. Além disso, ainda tinha outro problema. Mesmo que o Batalhão 0 de alguma forma conseguisse manter sua posição, o mesmo não aconteceria necessariamente com a 6ª e 7ª Brigadas. A verdade é que o Batalhão 0 só estava conseguindo a façanha de enfrentar os inimigos nesse momento, porque a 6ª e 7ª havia usado suas tropas para erguer e manter o corredor. Se uma das brigadas, ou ambas, começassem a enfraquecer e fossem invadidas, tudo desmoronaria. "Major, vamos começar." Fernando disse, com uma voz calma. Ouvindo isso, o velho homem, que segurava o rapaz pela armadura, assentiu. "É claro, esse é meu trabalho, afinal, jovem." Erguendo ambas as mãos para o alto, Fernando focou seu mana na ponta de seus dedos, então 10 bolas de fogo surgiram. Sylvester, que carregava Fernando, ficou surpreso ao ver isso. Quanto controle! Lançar uma magia poderosa não era algo realmente difícil, contanto que se praticasse e houvesse tempo suficiente para aprender e se desenvolver, e com o mínimo de talento necessário, naturalmente as pessoas chegariam nesse nível. Contudo, o mesmo não era válido para a questão de controle. Com o controle suficiente era possível elaborar muito mais técnicas e magias complicadas, que nunca poderiam ser copiadas por pessoas comuns, além de usar simultaneamente múltiplas magias, o que normalmente era extremamente difícil. Após reunir mana suficiente, o jovem tenente lançou-as para a frente, fazendo com que caíssem numa parábola em relação ao seu ponto original. Svi. 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 Bum. 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 As 10 bolas de fogo caíram do alto ao mesmo tempo, atingindo os dobares no entorno do pequeno grupo, com muitos deles, que não estavam atentos ao céu, sendo pegos desprevenidos.
Mesmo em seu estado de fúria, alguns poucos orcs pareciam levemente assustados, acreditando que era o ataque das armas de guerra humanas novamente. Por mais que os Dobats ficassem corajosos nesse estado, sem medo de morrer, para que pudessem ajudar seu clã, a cicatriz em seus corações ao presenciar o poder das armas era profunda. Recuem, voltem em direção às tropas do Batalhão Zero. Aproveitando-se da confusão, gerada pelo ataque de Fernando, Jack ordenou a todos. Corta. Perfura. Retirando uma espada, para que pudesse poupar sua mana, Jack avançou, cortando as criaturas. Theodore e os demais seguiram de perto, com os capitães cobrindo a retaguarda. Do alto do céu, Fernando franziu a testa, ao ver 5 figuras circulando o grupo, empurrando os Dobats comuns. Major, pode me soltar. Vá ajudá-los. Ao ouvir isso, Sylvester ficou surpreso. Do que está falando, se eu te largar aqui? Abaixo estava um denso grupo de Dobats, que avançava em direção ao Batalhão Zero, em meio a eles havia até mesmo alguns líderes inferiores. Para um mero tenente, cair ali não era diferente de cair para a morte certa. Eu consigo me virar, declarou o jovem tenente, com confiança. A expressão do velho homem era um pouco tensa ao ouvir isso. Ele hesitou, afinal estava em dívida com o jovem, e também se ele permitisse que o rapaz morresse, duvidava que Dmitri o deixaria viver. Muito bem, não morra, jovem. Ainda planejo te pagar uma bebida quando essa batalha acabar. Após dizer isso, a mão do major afrouxou-se, soltando o tenente de uma altitude de cerca de 15 metros. Essa altura era mais que suficiente para matar uma pessoa comum, ou no mínimo deixá-la extremamente ferida, mas para Fernando, que era um usuário do sistema de habilidades, não era grande coisa. Entretanto, ao olhar para baixo e perceber orcs erguendo suas armas, prontos para empalá-lo, o jovem tenente percebeu que essa não havia sido a melhor das suas ideias. Não havia tempo para lançar uma magia, então o jovem pálido moveu o pulso, tirando sua espada Lumeris. Svi. Apontando para baixo, lançou uma lança de fogo armazenada na matriz da espada. Os orcs, que viram o humano caindo e estavam prontos para recebê-lo calorosamente, tiveram uma surpresa quando viram um flash vermelho. Boom! O impacto da lança de fogo destroçou vários dos inimigos, arremessando pedaços de carne e sangue para todos os lados, enquanto chamas erguiam-se ao redor. 2 orcs, no entorno, que sobreviveram, estavam prestes a investigar para tentar entender o que havia acontecido, quando uma figura surgiu em meio ao fogo e fumaça. Fernando passou por eles em alta velocidade, em sua mão esquerda estava a espada Lumeris, enquanto na direita estava Formic. Ploth! Ploth! As cabeças dos 2 Dobats caíram ao chão, enquanto seus corpos desabaram, sem vida. Havia sido tão rápido que suas expressões na hora da morte ainda pareciam confusas. Olhando ao redor, o jovem tenente viu dezenas e dezenas de orcs olhando para ele, tão amontoados que mal havia espaço entre cada um. Suspira. Craque. Parece que é hora de me exercitar um pouco, disse, ao respirar fundo e estalar o pescoço. Na área onde Theodore e os outros estavam, o Major Jack usou seus atributos superiores para avançar, como um tanque imparável. Mesmo que estivesse com pouco mana e com uma espada em punho, que não era um estilo de batalha que gostava, seu próprio corpo era extremamente poderoso. Porra, como odeio isso! Pensou em sua mente, enquanto cortava outro orco. Para magos como ele, o combate corpo a corpo era algo extremamente detestável. Felizmente, a maioria dos orcs ao redor eram apenas comuns. A única exceção eram os 5 orcs líderes, que se escondiam em meio aos outros. Tchim! Defendendo-se de um machado arremessado, a expressão de Jack escureceu. Esse fudido, esbravejou. Felizmente, ele já havia notado a criatura pelo canto de seu olho e estava preparado, reagindo a tempo. Entretanto, ao mesmo tempo, 3 Dobats comuns avançaram em sua direção. Corta. Perfura. O major matou 2 deles com facilidade, perfurando o peito de um e decepando o outro, mas o terceiro se jogou no chão, desviando do ataque entrante e agarrando seu joelho com uma das mãos. Você, seu inseto, ousa me tocar! Jack gritou, enfurecido, erguendo sua espada, pronto para matá-lo, mas de repente ele congelou, quando viu uma sombra formando-se do seu lado direito. Era um enorme orc, com colar de ossos, com um gigantesco machado de guerra, era Onar. Atrás do major, Mendes e os outros capitães ficaram chocados, devido à confusão e o enorme número de inimigos, nenhum deles percebeu a criatura chegando.
Os olhos calmos, mas cheios de crueldade de Elnar focaram-se em Jack, que devolveu o olhar, erguendo sua espada. O Major desistiu de matar o Dobat comum e preparou-se para enfrentar o Orc Líder, mas logo sentiu uma leve dor em seu joelho. A criatura agora estava apertando sua perna com ambas as mãos, rasgando o tecido de proteção e apertando sua carne com suas unhas afiadas. Esses vermes, todos eles. Mesmo que o velho homem fosse um major com atributos altos, no fim ele ainda era alguém do sistema de magia, seu corpo era forte, mas não indestrutível. O aperto e as unhas da criatura fez sua perna doer e sangrar, enquanto ela o segurava firmemente. Mesmo que o ferimento não fosse um grande problema, a criatura estava dificultando seus movimentos. Sem uma base estável, enquanto o inimigo já estava bem na sua frente, fazia com que o resultado fosse óbvio, não havia como se defender apropriadamente. Porém, a expressão do velho homem caolho não era de medo, mas fúria. Se é assim que você quer, então é assim que vai ser, maldito. Com um olhar furioso, puxou sua perna com força, então balançou sua espada com tudo o que tinha. Ambos os lados pareciam decididos a ir até o fim. Bum! O enorme machado de guerra de Elnar varreu com ferocidade. Gain! Um grito estridente soou. Quando o líder Dobat olhou para baixo, viu o orc que antes segurava o major humano com os 2 braços destroçados por seu machado. Como se eu fosse enfrentar você de frente, goblin crescido. A voz de Jack soou, à distância. O homem estava erguido no ar, da ponta de seus dedos fios luminosos saiam, agarrando-se no chão, como tentáculos. Desde o início ele sabia que a criatura viria atrás dele, era por isso que vinha economizando o restante de seu mana. Morra! Movendo seus dedos, fez com que seus fios, feitos de magia de plasma, avançassem em direção à criatura. Elnar parecia descontente ao ver isso, então varreu novamente com seu machado, cortando os fios de plasma enfraquecidos, enquanto avançava, decidido a matar esse humano, independente do preço. O velho homem parecia o mais poderoso ali, contanto que ele o eliminasse, seria mais fácil para a horda chegar às armas de guerra. Entretanto, assim que deu um passo, sentiu um calafrio em todo o seu corpo. SSSS. Uma névoa densa e fria cobriu todo o lugar em segundos, tornando a visão de todos nebulosa. O enorme orc, ao sentir a ameaça, percebeu que era melhor recuar, mas quando se virou, viu outro velho humano parado, silenciosamente, atrás dele. Isso acaba aqui. Sylvester disse, erguendo sua espada, banhada em um mana denso e gelado. Perfura. A expressão de Elnar era de incredulidade, quando viu a lâmina facilmente atravessando seu peito, assim como uma sensação fria invadindo seu corpo. Ishibugud Obegokut Bajrak, Lato Mãe Zal, pelo clã Gokut, todos vocês humanos devem. O enorme orc largou seu machado, então suas palmas avançaram, agarrando os ombros do Major Sylvester com força. Svi. A visão de Elnar escureceu, quando um fio luminoso passou por seu pescoço, fazendo sua cabeça lentamente despencar para o lado. Tudo o que ele pôde fazer foi observar, ao ver seus braços, ainda segurando o mago de gelo, despedaçando-se, completamente congelados. Nunca dê as costas a um inimigo, isso é o básico que qualquer idiota sabe. A voz de Jack soou, quando ele pousou próximo, recolhendo os fios de magia de plasma. Ambos os majores olharam para o corpo do orc líder morto, então os olhos de Jack voltaram-se para o major combatente. Então, que tal me dar uma boa explicação sobre isso, Sylvester?